a partir do versículo 31. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículo a partir do 31. Amém? Amém. Diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um pouco daquilo que a gente cantou aqui, sobre um Deus que faz alianças, um Deus que faz pactos com o seu povo. E hoje pela manhã, quem esteve aqui teve a oportunidade de meditar um pouco sobre a autoridade soberana de Deus, sobre a soberania, esse Deus grande, esse Deus todo-poderoso, que criou todo esse universo, que fez maravilhas acontecerem aqui nessa terra, mas que infelizmente o homem trilha caminhos que não condiz, que não convém com aquilo que o Senhor sonhou para nós. Mas mesmo Deus, mesmo que no nosso pensamento a gente tenha consciência de que Deus é esse ser superior a tudo e todos, o homem, como eu falei, começou a prevaricar. E ele mesmo sendo tudo isso, se importou com esse homem pecador que viveu a tropeçar. Sua vida inteira foi cometendo erros aqui na terra que ele criou. E Deus, então, resolveu fazer alianças com esse homem. Mas para a gente entender também isso que Deus fez, é preciso entender um pouco acerca do que é a aliança. A aliança, na verdade, é como um concerto, é como um pacto que se faz entre duas ou mais pessoas. E é muito comum, quando falar em aliança, a gente lembrar desse anel que a gente coloca no dedo. E lembra de uma aliança que um dia foi feita entre um homem e uma mulher. A aliança, ela é feita, principalmente nesse caso, de um metal precioso. O metal mais precioso que tem é o ouro, mais cobiçado, mais desejado, aquilo pelo qual o metal que mais se paga dinheiro é o ouro. Então se escolhe um metal nobre como esse, para poder falar da importância dessa aliança que é feita entre duas ou mais pessoas. O homem então compra, a aliança, dá para a sua amada, e ali eles fazem um concerto, trocando juras de amor, prometendo tantas coisas bonitas e sérias. Mas o que a gente tem visto na maior parte dos casos é que essa aliança nem sempre é levada a sério, porque sempre tem um ou outro que quebra essa aliança. A aliança, como a gente conhece, é um metal que não tem, é um formato que não tem início nem tem fim, ele não acaba, não tem um início do metal e nem tem um fim do metal. Então é para ser assim toda aliança firmada. E a aliança, ela é feita entre homem com homem, entre homem com Deus e entre Deus com o homem. Entre homem e homem, como o exemplo do casamento que a gente citou, na maior parte das vezes é rompido. Haja visto o fato da quantidade de divórcios que a gente vê acontecendo ali. Por
quê? Normalmente é porque um dos dois quebrou a aliança. E quando se rompe uma aliança, ela deixa praticamente de existir, a não ser que alguém venha e emende essa aliança, faça um novo pacto, prometa fidelidade novamente, prometa tudo novamente, haja perdão e uma renovação dessa aliança. Caso contrário, essa aliança fica rompida e no meio desse rompimento é que entra todo tipo de vamos dizer assim, de atrapalhação, e essa aliança, a tendência dela é ou cai em qualidade ou deixa de existir. Por isso, a aliança feita entre homens, normalmente ou geralmente é falha. Eu acredito que no total mesmo ela é falha. Existem, claro, alianças feitas que duram uma vida inteira, que se leva a sério, mas é tão pouco, é uma exceção tão rara, que 99,99999% ela não consegue funcionar. Por que ela não consegue funcionar? Porque o homem é falho, porque o homem, a tendência dele é cair, a tendência dele é pecar, a tendência dele é não ser fiel. Aí, mas existe outro tipo de aliança, outro pacto, outro acordo. Aliança do homem feito com Deus. Eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui não viveram a sua vida inteira temendo o Senhor, amando ao Senhor, e no determinado tempo da sua vida, certamente você fez um pacto com Deus, uma promessa para Deus, uma aliança, ainda que você não soubesse da seriedade dessa aliança, você pediu ao Senhor algo e prometeu algo em troca. Quem aqui nunca fez isso? Pode levantar. Você nunca fez, você nunca pediu, fez promessa e prometeu outra coisa? Isso é uma aliança que a gente faz. Eu mesmo, quando não conhecia Jesus, costumava me ajoelhar diante de imagens, de ídolos e prometer mundos e fundos. Nunca conseguia cumprir. E quando conheci o Senhor, quantas vezes também eu prometia coisas para Deus que eu também não conseguia levar a sério. Quantas vezes eu dizia: Senhor, me abençoa nisso, me abençoa dessa forma, e eu te prometo, Deus, eu vou ser fiel, eu nunca mais faço isso, eu nunca mais me perdoa isso e aquilo, e eu voltava a fazer. São pequenas alianças, mas são alianças, são pactos que eu fiz com o Senhor e que eu quebrei, e que certamente você também já teve um momento na sua vida que quebrou a aliança com o Senhor. Mas existe o outro lado. Existe a aliança de Deus feita com o homem. E é sobre essa que eu queria falar nessa noite. Porque a aliança do Senhor nunca pode ser quebrada. E muitas vezes o homem fez essa aliança com Deus e quebrou essa aliança. A maior parte das vezes Deus permaneceu fiel do seu lado, mas do outro lado o homem sempre quebrou e desconsiderou e se esqueceu e desonrou o pacto feito com Deus. Mas para entender que Deus é esse Deus de aliança, que mesmo sendo Deus tão grande, tão grande, tão grande, tão majestoso, que não há outro igual, Ele se importou com o homem e tentou tratar de fazer alianças, acordos, pactos com esse homem aqui na terra. Existem várias alianças que a Bíblia relata que Deus fez, mas nós destacamos as mais conhecidas, 8 alianças que Deus fez com o homem e que Deus precisou refazer e vai refazendo até chegar na final, porque o homem sempre quebrava a sua parte. A primeira aliança que Deus fez é chamada Aliança do Éden. Deus, quando fez o homem, sonhou tudo aquilo que Ele planejou para que o homem vivesse. Ele colocou o homem e disse assim: olha, eu vou fazer um pacto com você. Você vai crescer, você vai multiplicar, você vai habitar aqui. E cada aliança tem as implicações, tem as regras a serem cumpridas. A aliança não é feita assim à toa. Eu lhe dou, você me dá, e pronto, tem a parte de um e tem a parte do outro. E Deus então promete ao homem que o homem vai viver tudo aquilo que ele sonhou, mas o homem precisaria cumprir a sua parte. O homem precisaria dominar os animais. Olha que dificuldade, dominar.
precisaria dominar, o homem precisaria colocar em ordem, aquela coisa, obedecer, e nunca ele iria cuidar do jardim, ele iria se alimentar daquele jardim que ele estava cuidando, mas o homem precisava obedecer e jamais se aproximar de uma determinada árvore e tocar em um determinado fruto. Era a regra daquela aliança. E Deus então lhe prometia que ele viveria eternamente naquele lugar de delícia, sem dor, sem morte, sem problemas. Era a parte de Deus. E Deus prontamente cumpria a sua parte, mas o homem duvidou do Senhor, o homem foi lá e desobedeceu, e quebra-se a primeira aliança. Deus então vai para o homem, e ali ele diz: por que tu fizeste isso? Agora, Deus tem que dar um jeito de fazer outra aliança, consertar, sabe por quê? Porque como Lucas cantou aqui, Deus não desistiu do homem. O homem estava ali errando e quebrando a primeira aliança de Deus feita na terra, mas o Senhor não desistiu. Deus então vai e chama o homem e começa agora a refazer a aliança, e entra agora outras implicações. O Senhor chama Adão, chama Eva e chama a serpente, que foi incorporada pelo diabo e que levou o homem a desobedecer. E começa então a dizer: olha, eu vou fazer uma aliança, eu providenciarei uma forma de que vocês não tenham que sofrer todas as consequências por terem quebrado essa primeira aliança. Vocês certamente morrerão, porque a minha parte eu cumpri de dar vida eterna, mas vocês quebraram essa aliança, então vem sobre vocês o castigo. A morte então entrou, mas eu posso dar um jeito dessa morte não ser eterna, dessa morte ser temporária, de vocês voltarem a viver e voltarem a usufruir tudo aquilo que eu planejei. Aí então ele faz novamente a aliança e promete um redentor que viria na terra, mas o homem sofreria as consequências. O homem passaria a trabalhar duro na terra, teria que suar para poder comer. A mulher passa a ser sujeita ao seu marido e passa a ter dores na conceição, na hora de parir. Ela sentiria muita dor, ela sentiria dor no período gestacional, incomodaria. E a serpente é amaldiçoada, aquela que era mais bela nos animais, torna-se a mais peçonhenta, a mais repelida e repudiada. Deus então novamente faz: a minha parte eu cumprirei, farei com que venha o varão e vai esmagar a cabeça de Satanás que fez vocês tropeçarem, mas vocês sofrerão as consequências. Se vocês forem fiéis, vocês receberão essa promessa. E refaz a aliança, emenda aquele anel, emenda aquela aliança, aquele pacto que foi quebrado. Mas o homem novamente vai, segue seu próprio caminho e desobedece, quebra novamente a aliança feita com Deus. E vai de uma forma de mal a pior, que aquilo foi tão mal às narinas de Deus que ele tentou destruir a todos. A justiça dele gritava por isso. Ele então tinha uma promessa, a parte dele precisava ser cumprida, e ele olhou e viu um homem justo, uma família temente a Deus, e ele não poderia quebrar a sua parte da aliança, porque tinha um que temia e que estava obedecendo. Então ele resolve destruir os outros todos e chama a família de Noé, manda o dilúvio, mata a raça humana inteira da terra, mas salva essa família para dar continuidade e honrar a aliança que ele tinha feito, porque ele é fiel para honrar alianças. Aí vem o dilúvio, matou, e Noé sai da arca, e Deus renova a aliança, faz uma terceira vez a aliança com Noé, mas as consequências teriam que vir. O Senhor então vai e diz assim: Noé, eu renovo o meu pacto com você, e olha, Noé, eu prometo que nunca mais eu mandarei dilúvio para consumir a vida na terra. E a prova que eu mando, que eu dou para você, e mostra o arco-íris, e diz: esse arco me lembrará toda vez que eu fizer chover sobre a terra, esse arco aparecerá, e eu olharei para ele e lembrarei da aliança que fiz contigo, e eu não destruirei novamente a terra com água. Eu prometo, é a minha parte da aliança, mas vocês precisarão honrar. E daí então a gente sabe muito bem que o Senhor vem Noé e vai abençoar os seus filhos e começa a profetizar sobre a vida deles. Um filho aborrecia e estava na desobediência, herda uma palavra de maldição.
chega para o outro Jafé e abençoa, e Jafé, que é a descendência deles, são os asiáticos, os europeus, ele dá uma promessa de liderança. Chega para Sem e dá uma promessa espiritual sobre os descendentes de Sem, que teria aproximação com o Senhor. E assim aconteceu, de acordo com aquela palavra, e o homem novamente habitou a terra e povoou a terra, mas novamente o homem quebra essa aliança, o homem se afasta de Deus, e Deus precisa dar outro jeito, porque, como Lucas cantou, Deus não desistiu do homem. Ele amou demais, mesmo sendo quem era. E aí então o Senhor vai e renova, olhou para a terra, só achou um homem que, mesmo não o conhecendo, ele viu temor no coração daquele homem. Então ele chama esse homem, Abrão, e faz novamente a promessa, manda ele se afastar de todo aquele conhecimento, para que ele tivesse uma intimidade, uma revelação somente com o Senhor. E o Senhor diz a Abraão: eu renovo meu pacto com você, eu faço uma aliança com você. Olha para as estrelas do céu, você pode contar? Do mesmo jeito, a tua descendência não poderá ser contada. Mas estava prometendo para um homem cuja mulher já era velha e cuja mulher não podia ter filhos. Ela foi estéril a sua vida inteira e agora já tinha 60 anos aproximadamente. Como é que Deus faria? Mas o Senhor prometeu e honrou a parte da aliança. Ele então renova e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu farei a tua semente prosperar financeiramente, economicamente, fisicamente, inteligentemente, mas também espiritualmente. Abraão então foi fiel ao Senhor. Deus deu continuidade, honrou a sua parte, mas o povo novamente desobedeceu ao Senhor e foi teimoso. Deus então agora deixou esse povo aprendendo um tempo no Egito, tira esse povo do Egito e renova a aliança de novo com esse povo. Agora pela quinta vez, Éden, Adão, Noé, Abraão, agora usa Moisés, e através de Moisés refaz a aliança com aquele povo, renova a aliança com aquele povo e fala para o povo: olha, se vocês forem obedientes, se vocês honrarem a aliança que eu de novo faço com vocês, eu vou lhe dar bênçãos, a bênção vai correr atrás de você, a bênção vai alcançar, ainda que você não queira, ela vai atrás e te agarra. Porém, se você não quiser obedecer, a maldição é que vai te tomar, a desobediência vai te levar ao castigo, ao infortúnio, à desgraça total. Então você escolhe, bênção ou maldição, o que é que você quer? E Deus então sela aquele pacto, dando os 10 mandamentos, fazendo aquela aliança e dando os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, ele não só convencia o homem, era a parte negativa, ele condenava o homem que desobedecia, e a parte positiva, ele convencia o homem do pecado para que escapasse e pudesse honrar e receber as bênçãos de Deus. Mas novamente o homem quebra essa aliança com o Senhor. Aí quando passa, durante 40 anos, Deus deixou que até o último morresse daquela geração que o aborreceu, e vem novamente e refaz a aliança com os outros que haveriam de herdar a terra. Agora ele cumpriria parte da promessa que fez a Abraão, porque ele é fiel. Em nenhum momento ele deixou de cumprir a sua parte, e ele novamente refaz a aliança com aquele povo, mas o povo de novo desobedece ao Senhor. E agora? Deus olha então, olha para Davi e vê um homem que era segundo o seu coração, e resolve fazer agora não mais com a nação, mas com o homem, e diz, lógico que as promessas que ele fez, a parte dele que ele fez a Abraão ainda estava valendo, mas agora ele faz com um homem, e promete àquele homem: olha, eu vou fazer o meu pacto agora é com você, faço uma aliança com Davi, olha, eu te prometo que jamais faltará rei que se assente no trono da tua descendência, eu te prometo essa bênção, e começa a falar sobre as bênçãos futuras que viria no filho dele. E Davi foi fiel ao Senhor até morrer, com algumas exceções, mas a descendência de Davi não observou, e foram poucos os que foram fiéis, e novamente quebraram o pacto com o Senhor. Mas agora, não adiantava mais Deus fazer o pacto com o homem,
chegou a vez, chegou a hora dele voltar e cumprir com o primeiro pacto, o segundo pacto que fez com Adão. Ele precisava agora fazer um novo pacto. Era o último pacto que Deus fazia com a humanidade, porque ele não podia errar. Ele era imutável. Deus é perfeito em tudo que faz, é fiel em tudo que faz, e é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. Então chega o momento de fazer um novo e eterno concerto, que nunca mais poderia ser violado. Deus faz um concerto, onde a humanidade seria beneficiada, mas faz um concerto com Ele e com aqueles que quisessem agora serem fiéis. Se pararmos para olhar, desde o Éden até chegar no novo e último concerto, todos foram selados com sangue. Para Deus, passado o primeiro concerto para o segundo, precisou matar um animal para poder vestir Adão, e morre ali. O sangue selava um concerto. Quando passou no dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi sacrificar o animal e derramar o sangue que selava o outro concerto. Quando chegou na vez de Abraão, Deus mandou Abraão pegar os animais, matar, dividir no meio e botar uma parte de um lado, outra parte do outro, e aguardar que ele passaria pelo meio daqueles animais mortos, mostrando, querendo dizer uma coisa: acontecerá da mesma forma que aconteceu com esses animais mortos e divididos no meio, com aquele que quebrar o concerto. Como ninguém, como ele sabia que ele não podia falhar, ele passa pelo meio daquele